Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos gravando diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. Ao meu lado, minha convidada, a doutora Sandra Gever, representante do Departamento Jurídico. E hoje conosco a empresa G9 Multiservice, Portaria, Limpeza e Conservação e Serviços Administrativos. Ao meu lado, o Charles Grandemagni, isso? Diretor administrativo, e a Adriana Motola, diretora de Recursos Humanos. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, então, por ter aceitado o convite, participar aqui do nosso programa. Charles, quanto tempo a empresa G9 atua no mercado? Nós fomos fundados em 2008, nós estamos completando 11 anos agora em maio de 2019 de atuação no mercado. E qual é a região que vocês atuam? Nós trabalhamos em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, a região metropolitana. Sim, sim. E quais são os serviços prestados pela tua empresa? Nós trabalhamos com limpeza e conservação, portaria e recepção, entre outros serviços terceirizados, mas o nosso carro-chefe é limpeza e conservação. Doutora Sandra, a gente tem uma preocupação sempre aqui na administradora Casa dos Síndicos, nossos telespectadores que nos assistem sabem disso, assim como nossos clientes também, que é aquele cuidado com a documentação dessas empresas que prestam esse tipo de serviço, né, doutora Sandra? A gente, aqui na administradora, somos muito exigentes. A gente sempre quer que essas empresas, ao entregarem as suas notas, entreguem documentação de todos os empregados que atuam naquele condomínio, porque a gente sabe que uma empresa grande, a Adriana é do Departamento de Recursos Humanos, uma empresa grande, ela tem diversos empregados e não necessariamente todos estão prestando serviço dentro de um cliente único, uma empresa, um condomínio, enfim. Então, a gente sempre tem aquele controle de analisar os documentos que vêm para saber se, de fato, aquelas pessoas que estão lá, aqueles documentos, são, de fato, as pessoas que trabalham no condomínio. Qual é o cuidado que a empresa de vocês tem nesse sentido, Charles? Bom, quero salientar que a G9 ela tem um cuidado na contabilidade. A nossa contabilidade é com responsabilidade, né? Nós estamos hoje totalmente ajustados ao E-Social, isso é muito importante para todos. Sim. A partir desse ano, o E-Social será primordial. Multas, são multas enormes que se tu não... Sim, sim. Tiver... E foi uma trabalheira esse E-Social, né? Muito. Mas nós estamos desde 2017 nos aprimorando para chegar ao E-Social total. Até porque houve várias datas remarcadas, né? Exatamente. Se dizia que ia entrar em vigor e se suspendia, se prorrogava, enfim. Exatamente. Todos os meses, independente se o cliente é novo ou já é cliente, nós temos clientes de 10 anos. Todos os meses, quando a gente faz a prestação de conta, nós mandamos toda a documentação, não só do empregado, mas toda a documentação da empresa, provando todos os meses a nossa idoneidade fiscal, tributária. Além dos documentos dos empregados que caminham também. Vejam só que é uma empresa séria trabalhando. E nós, quando orientamos aqui na Casa dos Síndicos, os condomínios em especial, que é o foco de atuação, a orientação é de que o contrato de prestação de serviços já preveja todos esses documentos que devem ser apresentados pela empresa, tais como o senhor já nos falou, que seria não só as negativas, regularidade fiscal, mas também a GFIP, a CFIP do empregado, isso cópia do cartão ponto, cópia do controle de ponto, se é o caso, os contra-cheques. Isso tudo é importante para que o condomínio tenha uma visão exata e contábil também daquele funcionário que lá presta serviços. Ou seja, se num mês, numa portaria, passou 3 porteiros, nós temos que, o condomínio tem que ter a documentação pertinente a esses 3 porteiros que lá prestaram seus serviços, né? Então, isso, como o senhor está colocando, é um dos objetos e cumprimento do contrato através da prestação de contas que vocês fazem ao receber os valores, emitir notas e etc. Seria isso? Nós temos o cuidado de todos os contratos nós permanecermos com o mesmo funcionário que atende aquele condomínio. E não importa se tem condomínios que nós atuamos 1 vez por semana, 2 vezes por semana, a gente tem esse tipo de trabalho também, em condomínios menores, mas aquela pessoa que trabalha naquele condomínio, nós permanecemos com aquela única pessoa naquele condomínio, porque a GFIP vai estar vinculada ao CNPJ do condomínio. Sim. Para vocês terem, para o cliente ter o controle sobre a contabilidade. Porque com certeza. Ela não é uma contabilidade coletiva, ela é
por CNPJ. Por CNPJ. Por CNPJ. E em virtude de que, por isso nós colocamos aquele funcionário que atende aquele determinado condomínio, ele vai sempre atender o mesmo condomínio. Sim, isso é muito bom, cria até, na verdade, esse perfil. Né, É difícil manter isso, mas é o nosso trabalho e é onde nós nos especializamos fazer isso. Mas acho que isso é uma questão, né, doutora Sandra? Pelo menos assim a gente percebe os síndicos, quando tem uma empresa terceirizada, quando eles optam, né, eles chegam naquele ponto de optar entre os próprios empregados e uma empresa terceirizada. Exato. Uma das coisas que eu acho que eles levam em consideração é essa coisa de que perde aquela pessoalidade, assim, como é que eu vou dizer, o contato. Mas daí todo mês eu vou ter uma pessoa diferente trabalhando aqui, não vai me conhecer, daí vai ter que de novo conhecer todos os moradores, até por uma questão de segurança, troca de pessoal. Então, quando você falou isso, chama atenção, porque geralmente, não são todas, enfim, mas a gente observa, nós somos uma empresa do ramo do mercado, a gente trabalha com condomínios, são várias empresas que existe essa rotatividade e é muito importante. Eu acho que isso é um diferencial quando a empresa oferece aquela pessoa que de fato vá ficar por um bom tempo no condomínio. Isso é bem importante. Porque ela acaba conhecendo as rotinas também do condomínio. A rotina pessoal e, como eu disse, o mais importante, acho que é uma questão de segurança também. Segurança para o condomínio. Isso é uma gestão que está em conjunto com recursos humanos. O Departamento Pessoal e Recursos Humanos, para nós mantermos essa pessoa trabalhando com afinco, é um trabalho em conjunto com o RH. Inclusive nos serviços de apoio ou férias, substituições. Eu ia perguntar isso. Todas as documentações são encaminhadas com antecipação, já para o síndico ficar bem tranquilo de que aquela pessoa foi registrada e está dentro de todas as normas estabelecidas. E Adriana, como é que funciona assim, por exemplo, tem lá o seu João que trabalha no condomínio, enfim, e ele teve uma falta, essa questão de substituição, como é que funciona essa substituição? Também é sempre a mesma pessoa que substitui num condomínio? Como é que vocês trabalham? E daí, como é que funciona a documentação dessa pessoa que foi substituir também? Na realidade, a gente, quando inicia o contrato, a gente já tem o cuidado de encaminhar a documentação de todas aquelas pessoas que possam vir a fazer essa substituição. Então, já estão, assim, pré-selecionadas para aquele contrato em torno de 3, 4 pessoas, mas todas registradas devidamente na empresa e apresentadas já para o síndico. Perfeito. Então já tem esse conhecimento. Excelente, porque então o síndico já tem conhecimento de quem poderá fazer essa substituição, que é mais um ponto positivo, né, doutora? Isso. Porque a substituição também, daqui a pouco, vamos imaginar o seguinte, eu moro no condomínio, aí eu não tenho como saber que meu porteiro, o seu João, ficou doente, vai faltar, chegando em casa, eu entro em uma pessoa diferente na portaria. Opa, quem é aquela pessoa? Será que meu condomínio não está sendo assaltado? O porteiro não está rendido? Exatamente. Então é muito bom já realmente. Para a gente fazer um diferencial. Com essa preocupação, a gente já se antecipa. Isso. Quando eu fiz a colocação antes, Charles, foi referente a essa questão que quando há substituição, que venha também a documentação. É o que a Daiane está nos colocando agora. É um diferencial, realmente. A gente colocou. Quando nós, tem clientes que nós mandamos via digital e outros fazem questão que sejam físico, papel. Então, em um envelope vem muito papel. Como é que funciona também, Charles, as questões de intervalo do pessoal? Vocês encaminham um fiscal no local? Como é que funciona? Nós trabalhamos de forma personalizada. Cada caso é um caso. Tem clientes que desejam que tenha uma vez por semana um fiscal, 2 vezes por semana. Tem clientes que dizem, nós não queremos apenas uma vez por mês, para não atrapalhar o andamento por algumas empresas, né? Então, nós ajustamos isso com o síndico ou com o gestor do contrato, para o síndico que vai nos dizer, eu quero tantas vezes por semana a visita do supervisor fiscal, né, para atuar nessa área. Nós estávamos, antes de começar aqui a gravação do programa, conversando, eu e Charles, e aí eu perguntei para ele porque a empresa é G9, Multiservice, Portaria, Limpeza e Conservação e Serviços Administrativos. Exato. E aí ele me colocou, né, Adriana, vocês nos colocaram que existem outros serviços como secretárias, ascensoristas, enfim. Chão de fábrica. Daí seriam para empresas? Para empresas. Tá, porque aqui, por exemplo, na administradora, nós temos alguns condomínios de grande porte, em que esses condomínios, dentro do próprio condomínio, possuem uma sala administrativa com o empregado do condomínio. Né? E em alguns casos também são empresas que também fazem a portaria no mesmo formato. Perfeito. Então, vocês também teriam essas pessoas para o condomínio poder contratar uma secretária que vai trabalhar dentro do condomínio, atendendo as questões administrativas do condomínio. Exatamente, todos os serviços de apoio.
apoio essa ao qualificação, serviço a administrativo. seleção, tudo. Por exemplo, se o condomínio tiver alguém, isso é uma pergunta, né, doutora? Às vezes acontece, o condomínio já tem alguém, certo. aí ele quer mudar para uma empresa de portaria, enfim, ele quer mudar, né, trocar as empresas que estão dando assessoria para ele. E ele já tem um pessoal. Vocês têm a possibilidade de aproveitar essas pessoas que já estão no condomínio? Temos a possibilidade. Aproveitamos. Porque isso acontece bastante, Muito, né, doutora? muito. Pela fidelidade com o cliente, esse porteiro, esse zelador ou essa auxiliar de limpeza já está habituada com a rotina Às do vezes prédio. está há anos, certo. enfim. Então, o interesse do condomínio é que mantenham essas pessoas. Nós faremos um treinamento diferenciado com essa Sim. pessoa, porque ela vai entrar em algumas regras diferentes do que ela não estava acostumada. sim. Até por isso é um dos motivos que eles devem estar trocando a empresa por Sim, algumas coisas que sim. não estão alinhadas. Então, Sim, por alguma não satisfação, né? Sim, a gente faz os devidos ajustes, né? Exato. Conforme o perfil do... Treinamento. Exato. Vocês fazem um treinamento desse Exato. funcionário para que ele atue nesse condomínio em É especial. muito comum acontecer isso. Tem Sim. rotinas de trabalho também a ser Sim, desempenhadas. cronogramas a seguir. Cronogramas a De seguir. acordo com as regras do condomínio, De acordo com né? as regras do Todo um condomínio. cuidado que deve ter, né? Mas essa exigência, essa cobrança é feita pela empresa de vocês diretamente com o funcionário. Isso Exato. o condomínio ou a empresa não se envolve Não se nessa envolve. questão. É isso? Exatamente, não se envolve. Exato. Nós temos esse trabalho. Charles, passa para os nossos telespectadores, por favor, nessa câmera aqui, os dados, os contatos da tua empresa, para que o pessoal que está nos assistindo possa fazer um telefonema, passar um e-mail, pedir um orçamento. Perfeito. G9 Multiservice, o telefone é 51 3362 2285. O e-mail para contatos de orçamentos é contato@g9multiservice.com.br. Nós vamos fazer um intervalo agora, acompanhe nossa agenda de eventos através do nosso site www.casadosíndicos.com.br. Até breve. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, estamos voltando aqui. Hoje o nosso programa é gravado com a empresa G9 Multiservice, Portaria, Limpeza e Conservação e Serviços Administrativos. Comigo o Charles, que é o diretor administrativo, e a Adriana Motola, diretora de Recursos Humanos. Ao meu lado, a doutora Sandra Gever. Estávamos agora no intervalo aqui conversando com o diretor administrativo, Charles, e o Charles estava nos comentando que um diferencial deles também é que a empresa não tem aqueles contratos com um tempo mínimo, né? O cliente se mantém, na verdade, pela satisfação com a prestação do serviço. Fala um pouco mais para nós, então, Charles, sobre a tua forma de contrato, as tuas questões contratuais, enfim, o diferencial da empresa. Então, na abertura de contrato, geralmente, qualquer empresa, ela te determina um prazo mínimo de 12 meses, né? Nós não temos essa obrigatoriedade. Sob pena de uma multa, se Sob pena de uma multa, antes, exatamente. Uhum. Nós não. Nós, na abertura de contrato, trabalhamos um mês, como exemplo, trabalhamos um mês e, por algum motivo, o cliente não ficou satisfeito com o nosso trabalho, ele tem o direito de rescindir o contrato desde que nos dê 30 dias de aviso prévio trabalhado, para dar tempo de nós fazermos a demissão. Porque nós até para a empresa se admitimos... organizar, Exato. enfim, porque eles têm empregados admitidos para poder prestar aquele serviço. Exatamente, para poder dar tempo de fazer a demissão da pessoa, né? Então, nós exigimos Com somente certeza. um mês de aviso prévio, prévio Muito trabalhado. Perfeito. Porque nós temos a certeza de que o cliente não fará o cancelamento do contrato. Perfeito. Isso é confiança no trabalho prestado, num bom trabalho prestado, né, Charles? Adriana, qual é a metodologia de trabalho utilizada pela G9? Bom, a gente estabelece dentro da G9 o relacionamento com o cliente, né? Para a gente conseguir detectar as necessidades e expectativas desse cliente. Estudar um perfil do cliente. Exatamente, porque isso nos dá um perfil mais certo na hora do recrutamento, né? O processo, ele se divide, né, em conhecer, então, o cliente, né, em buscar o candidato certo. As necessidades de um necessidades condomínio. do Porque nem sempre condomínio. são iguais, né? Em que pés são condomínios, nem sempre são iguais, né? Exato, são diferentes.
né? Então, exatamente em função disso, né, a gente realiza as visitas, as vistorias, as reuniões e as avaliações de desempenho. Então, elas são diferentes para cada tipo de cliente, né? Então, as visitas e vistorias são feitas com ou sem o síndico. Eu ia perguntar isso, como é que funciona. As visitas, vocês vão ao condomínio fazer esse trabalho? Exatamente. A vistoria ela é feita em cima do acompanhamento do trabalho do funcionário, né? Para a gente entender como que está e quantificar aquele serviço. A visita a gente geralmente ou faz acompanhado do síndico, né? Ou sem o síndico, e na reunião a gente aborda, então, os aspectos que podem ser melhorados. E a avaliação de desempenho, a gente faz essa avaliação em torno de todos os serviços prestados pela G9, junto com nessa reunião com o síndico, subsíndico, às vezes até em uma reunião com o pessoal do condomínio. Tu queres dizer que isso é específico para aquele condomínio, essa reunião? Exatamente. Vocês É um trabalho bem pessoalizado. Bem pessoalizado. E vocês, nessa reunião, nessa avaliação e nessas visitas que vocês fazem, vocês avaliam o funcionário de vocês no desempenho do trabalho frente a esse terceirizado. Exatamente. A gente Seria avalia, isso? Essa avaliação faz a avaliação do funcionário dentro dessa prestação de serviços, assim como as nossas avaliações lá do escritório. Como que foi o atendimento telefônico, o encaminhamento de documentação, como que está o departamento pessoal, o RH, porque isso é muito importante para a gente estar aprimorando os nossos serviços, né? Então, dessa maneira, a gente entende, né, que vai estar sempre aprimorando a qualidade da prestação de serviço. Da prestação conforme as necessidades e expectativas desse cliente. Esses são os diferenciais que o grupo... é isso? É grupo... G9. Tá. Esses são os diferenciais com os colaboradores? Existem outras questões, cursos de treinamento, alguma coisa nesse sentido, Adriana? Nos colaboradores, a gente tem uma gestão chamada gestão humanizada. Né? O que é essa gestão humanizada? A gestão humanizada é assim, a gente trata o funcionário como gostaria de ser tratado. Com respeito, né? Com apoio, com atenção, salários e benefícios pagos sempre em dia. Porque dessa forma Muito importante. Quero fazer um parênteses aqui para você que está nos assistindo. Quando um síndico, um condomínio procura propostas de empresas, às vezes, muitas vezes, não é, doutora? Está aqui para confirmar comigo, acaba indo pelo preço. Ah, mas é mais barato, lá no condomínio a gente está com problema de déficit de caixa, inadimplência alta, a gente precisa economizar. A portaria é o serviço mais caro de um condomínio, não é? Desde que a empresa seja séria, porque significa que está sendo pago tudo corretamente. Exatamente. Então, muitas vezes, quando vai para uma licitação em assembleia, as empresas de portaria ganham empresas que a gente, não estamos aqui para dizer quais são sérias ou não sérias, o fato é que quem a gente traz no nosso programa são empresas sérias, porque antes a gente faz uma investigação dessas empresas, enfim. Nós não temos parcerias pagas com clientes aqui, o que nos interessa é que a gente possa trabalhar com empresas sérias. Então, isso é uma questão que a gente tem bastante cuidado de poder conversar com os síndicos e orientar, porque nós somos auxiliares de administração, nós não temos condão de decidir ou impor para o condomínio, mas a gente sempre orienta no sentido de que nem sempre, ou melhor, nunca o mais barato é a melhor solução para o condomínio. É óbvio que todo um trabalho assim bem feito, qualificado, com todo esse cuidado que vocês estão hoje nos apresentando aqui, significa que é um trabalho que tem o seu preço. Tem um custo mínimo. Tem um custo mínimo. Tem um custo mínimo. E basta se pegar, né, Adriana, tu que é do departamento pessoal também, basta se avaliar através da convenção qual é o salário mínimo de cada funcionário. E o próprio síndico pode fazer uma simulação junto os síndicos podem solicitar para nós, para o departamento pessoal. O departamento pessoal aqui faz uma média do que seria o custo e a gente já consegue entender. Muitas vezes a gente olha aquele valor aqui, a gente é uma administradora de condomínios, a gente já tem uma noção de quanto custa uma portaria. Quando chega para nós um orçamento para uma empresa, a gente sabe quantos empregados trabalharão, quantos postos são, né? Enfim, a gente já tem uma noção se aquele valor ali, se aquela empresa é um problema ou se estamos falando de uma empresa que de fato ela está buscando o quê? Trabalhar corretamente, pagando todos os encargos, enfim, e pagando as pessoas corretamente. É que tem valores apresentados, doutora, que não cobrem os tributos, por exemplo, o mínimo, o salário e os tributos a serem recolhidos. Então quer dizer, uma é impossível. Férias ou até um atestado, alguma coisa, as pessoas estarão ali trabalhando, todas dentro são registradas. Sim. Né? Então,
teria maior... Isso tudo é custo e que Exatamente, tem que ser custo, embutido no e o contrato síndico e na teria prestação de essa serviços. tranquilidade de que está tudo sendo feito da melhor maneira possível. E regular. Né? Exato. Em 11 anos de empresa, eu tenho orgulho de dizer que a G9 jamais atrasou um salário de um funcionário. Nós jamais atrasamos um pagamento de benefício, vale transporte ou vale refeição. Nós temos todo esse cuidado e esse carinho com o nosso funcionário, que o nosso bem maior é o cliente e o funcionário. São os dois pilares da nossa empresa. Sim. Sem um, depende do outro. E dessa forma a gente conquista a confiança do funcionário. É verdade, sem dúvida. E a gente consegue aliar, então, cliente, funcionário e empresa, trabalhando todos com o mesmo objetivo. E, na verdade, o empregado que ele é reconhecido, bem remunerado, ele trabalha feliz, veste a empresa da camisa e melhor, todos ficamos felizes, exatamente. Não é mesmo? Isso. Nós estamos encerrando o nosso programa. Vou pedir para o Charles novamente passar para os nossos telespectadores os dados, enfim, telefone, e-mail, para que possa chamar o G9 lá no seu condomínio, sem compromisso, para fazer uma proposta, não é mesmo, Charles? Fica à vontade, por favor. Então, a nossa empresa é a G9 Multiservice. O nosso e-mail de contato é contato@g9multiservice.com.br. Nosso telefone é o 3362-2285. Vocês podem entrar em contato e eu mesmo vou atendê-los com todo carinho. Obrigado. Charles, muito obrigada pela tua participação, tu e da Adriana. Obrigada. Sejam bem-vindos na administradora Casa dos Síndicos. Obrigado. E acompanhem as nossas redes sociais, o nosso site, como eu disse anteriormente, nossas agendas de eventos, enfim. Nosso contato é 3476-2700. O e-mail é assessoria@casadosíndicos.com.br. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada.